Olá pessoal, aqui no canal eu falo bastante da cidadania italiana, especialmente no que trata de obter a cidadania italiana e imigrar. Então achei interessante divulgar aqui para vocês essa notícia que eu vi, falando de uma facilidade maior para os netos de espanhóis que desejam também obter a cidadania espanhola. Isso porque até o momento o que a lei espanhola permitia é que os netos de espanhóis que fossem menores de idade também pudessem obter a cidadania espanhola. Mas algumas novas modalidades foram adicionadas nessa lei, né? E justamente chamada Lei da Memória Democrática. E isso porque muitos espanhóis foram gravemente prejudicados naquelas décadas de 20, 30 e 40, né? Quando teve também, entre outras coisas, a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola. E justamente essa nova lei visa corrigir isso. Então aqui cita, né, justamente as famílias vítimas da Guerra Civil Espanhola e do governo militar, né, que também foi um governo ditatorial e bem ruim lá na Espanha, na verdade. Então, a nova lei facilita a obtenção do passaporte espanhol para esses três grupos aqui, tá? Então, são os filhos ou netos de nascidos na Espanha que perderam ou tiveram que renunciar à sua nacionalidade espanhola por razões políticas, ideológicas, de crença ou de orientação e identidade sexual, né? Porque aquele governo que teve lá, ele promoveu também perseguição a algumas pessoas na Espanha que tiveram que fugir, né? Então, os descendentes desses espanhóis, hoje em dia, se já são maior de idade, são netos e são maior de idade, eles não poderiam, então, solicitar a cidadania espanhola, mas agora com essa mudança, então, passa a ser possível. Outra parte muito interessante aqui também, né, são os filhos de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade por se casarem com estrangeiros antes da entrada em vigor da Constituição de 78. Né? Então, se uma mulher espanhola se casasse com um cidadão brasileiro, os filhos dessa mulher não poderiam obter a cidadania espanhola porque a mulher em si já tinha perdido a cidadania espanhola. Então isso aqui é interessante para o caso, por exemplo, de uma mulher espanhola que tenha se casado com um brasileiro, por exemplo, né, antes de 78, tenha tido os filhos e tal, e esses filhos não poderiam pedir a cidadania espanhola, porque valia mais a cidadania do pai, né, porque a mulher que era espanhola. É um tipo de lei bem machista, né, ainda bem que está sendo corrigido isso. E também, por último, a cidadania espanhola para os filhos, né, desses cidadãos que tenham sido reconhecidos espanhóis em virtude desta lei, que é algo também muito interessante, tá? Então, antes dessa nova lei, tinha todos esses requisitos aqui para que os netos de espanhóis conseguissem a cidadania espanhola. Então, era bem mais complicado, né? Claro que isso vai beneficiar mais pessoas na Argentina, no México, né, nos países latino-americanos em geral, mas no Brasil também tem muitas pessoas que são descendentes de espanhóis. Então, às vezes vale a pena você até verificar isso, né, confirmar com a sua família se você é neto de espanhol, que você pode talvez ser beneficiado por essa nova lei e obter a sua cidadania espanhola. Agora, uma outra notícia interessante também que eu gostaria de trazer é que os brasileiros poderão pedir a cidadania portuguesa pela internet. Eu venho dar essa notícia aqui com muito gosto porque é um vídeo que eu postei há algumas semanas atrás. Eu recebi diversos comentários muito negativos e muito preconceituosos de portugueses contra nós brasileiros. Então acho que essa notícia vai deixar eles bem descontentes e eu fico feliz como consequência, porque essas pessoas que comentaram nos meus vídeos, olha, são pessoas péssimas pelo que eu pude ver, né, de muito preconceito. Então justamente, né, essa nova modalidade de solicitação da cidadania portuguesa será feita pela internet justamente para facilitar a questão burocrática, porque nós temos casos até de brasileiros que já estão até morando em Portugal e estão enfrentando situações bem ruins, tentando conseguir a cidadania portuguesa, né? Demora no processo, até mesmo alguns casos aí em que pessoas são maltratadas, pelo que eu andei vendo aí, né? Então, acho que é bem interessante também essa nova modalidade. Então tá aqui, o governo português fez esse anúncio e aqui está o nome do ministro da Justiça, o Pedro Ferrão Tavares, dizendo aqui que essa modalidade vai se tornar realidade até o fim deste ano. Então vamos ver se eles vão cumprir, né? E isso será feito pelo site da Justiça, lá de Portugal, que é o mesmo site onde as pessoas acompanham o andamento dos processos que são feitos de maneira tradicional, né? Sem ser esses pedidos online. Mas é algo muito positivo também. Então, será possível enviar os documentos que comprovam, né, que você é descendente de português e que são os documentos exigidos para o reconhecimento da cidadania portuguesa. Bom, e depois que os documentos são enviados, eles são avaliados
e facilita bastante, porque você não tem que se deslocar até algum consulado ou então não tem que enviar os documentos físicos. Pela internet fica tudo mais fácil e mais rápido. E essa modalidade visa justamente reduzir os períodos, né, que levam a esses processos, porque atualmente eles estão levando até 10 vezes mais tempo para serem concluídos do que é previsto na lei. Então é algo muito interessante. E por último aqui eles citam, né, que o cartão cidadão, que é a identidade portuguesa, já vem sendo renovada no formato online. Então é mais um avanço também, né? Olha, para quem é descendente de português ou espanhol, acho que essas são boas notícias, e especialmente se você tem vontade de morar na Europa legalmente, com seus documentos, com sua cidadania e trabalhar muito, porque é isso que os brasileiros fazem na Europa. Trabalham muito e por isso não merecem sofrer nenhum tipo de preconceito e acusações dessas, como eu andei vendo nos meus vídeos, dizendo que os brasileiros querem se aproveitar do sistema social europeu e algo assim. Nós brasileiros imigramos legalmente e trabalhamos muito. Então essa é uma boa notícia para todos nós. Até mais!